Fala pessoal, Fidelis aqui para mais uma aulinha de geografia e hoje a gente vai falar sobre fontes energéticas, né? Então o que é uma fonte energética? É qualquer produto ou substância que é utilizado para gerar movimento, calor, entre outras coisas. Então a gente acaba discutindo muito isso dentro da geografia, seja no âmbito mesmo natural da coisa, né? Sendo que essas substâncias elas podem ser, ou produtos podem ser artificiais ou naturais, seja no âmbito comercial, seja no âmbito econômico, né? Então, quando a gente está falando desses recursos naturais, é sempre uma busca de governos e empresas para obter recursos melhores, recursos mais sustentáveis, né? Recursos mais inteligentes para o planeta. Então, a gente está num processo hoje de mudança da utilização desses recursos. A gente passou de uma fase onde a gente utilizava muito recurso não sustentável, não renovável, e a gente está passando cada vez mais para recursos que sejam renováveis. Claro que a gente tem que entender que às vezes a gente pensa, nossa, mas por que não muda de uma vez? Troca tudo, vamos usar agora recursos naturais e assim por diante, recursos renováveis, né? E assim por diante. Porque às vezes o rendimento ainda não é eficaz o suficiente para a troca, né? Então a gente tem que analisar que às vezes falta um pouco de investimento, falta um pouco de tecnologia ali para aqueles produtos, para eles serem mais eficazes nesse sentido. Então, a partir daí a gente vai analisar cada um deles, né? Primeiro a gente divide esses recursos em renováveis e não renováveis, ou seja, os renováveis são aqueles que se degradam no meio ambiente e vão se tornar de novo compostos, né? Então eles vão se tornar novamente os átomos, moléculas dentro do ambiente e vão estar ali no meio ambiente sem prejudicá-lo. Os não renováveis são aqueles que você até consegue reciclá-los de alguma forma, por exemplo, quando você recicla o plástico, né? Mas o plástico ele só vira plástico novamente, ele não vai virar ali, ele não vai se tornar parte da natureza novamente. Visto que hoje em dia a gente pode ter uma discussão muito mais ampla sobre o plástico, que é uma das bandeiras que eu ainda levanto de prejudicar o planeta. Então eu estou numa busca pessoal de tentar reduzir a maior quantidade, reduzir o plástico na minha vida, o mais que eu consiga reduzir aí. Então eu vou tentar, dentro da minha vida fazer isso. Por quê? Porque já se descobriu que a gente está consumindo plástico sem saber, o que a gente chama de microplástico. Ele consegue aí estar no ar ou na água, então ele vai ter estar em mais lugares aí, né? Então, começando pelos não renováveis, então, o primeiro deles é o mais utilizado, é o que vai ter mais subprodutos, que é o petróleo, né? O petróleo, essa substância aquosa, né, que vai ser encontrada aí em regiões mais profundas do planeta. Então a gente chama ele de combustível fóssil, né? Se a gente for pensar num fóssil, é um osso que está ali guardado, entre aspas, em regiões mais profundas da crosta terrestre. Então a gente tem que criar o acesso até esse produto. Tem-se uma discussão muito grande, nessa questão de será que vai acabar, não vai acabar o petróleo, a gente precisa usar outras formas de energia. Pessoal, o que acontece é que o petróleo ele vai ser criado em algumas regiões, então é quando eu pego e tenho uma estrutura de carbono que ela vai ficar aprisionada com uma alta pressão, uma alta temperatura, então eu tenho ela em vários lugares e é inimaginável a quantidade de petróleo que a gente vai ter no planeta. É muito petróleo mesmo e existem jazidas que não foram encontradas ainda, né? Mesmo o Brasil já falando de jazidas aí bem profundas, como é o pré-sal, por exemplo. Então, para a gente entender rapidamente o pré-sal, a gente tem a coluna do oceano, né? A coluna de água do oceano. Aí você vai ter o assoalho marinho, uma camada de sal e o pré-sal. Então é bem profundo mesmo. O que acontece é que cada vez mais estamos indo mais profundo para retirar esse recurso. Logo, o que vai acontecer mais para frente? Vai ficar tão caro energeticamente falando para tirar esse petróleo de lá
que não vai compensar tirá-lo mais. Então a questão não é acabar o produto, não é acabar isso aí. A questão é que não vai ficar sustentável economicamente para você tirar, porque naturalmente já não é sustentável. A gente sabe que a queima desse combustível fóssil vai liberar aí monóxido e dióxido de carbono na nossa atmosfera. E isso é prejudicial pro aquecimento global, né? Para essas mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta nos últimos anos. Então, ele já não é naturalmente sustentável e ele vai ficar economicamente não sustentável. Então, por isso que logo, logo eu acredito que a gente vai ter uma redução muito maior ainda desses combustíveis fósseis como o petróleo. Além disso, a gente vai ter o carvão mineral. O carvão mineral, então, que vai ser uma rocha sedimentar orgânica, tá? Ele vai servir, então, majoritariamente nas termoelétricas para geração de altas temperaturas. Então, com a geração de altas temperaturas, eu consigo ali evaporar uma quantidade de água e essa água vai mexer um pistão. Essa movimentação é que vai criar, então, para a gente essa energia termoelétrica. Além disso, a gente pode achar o carvão, né? O carvão que eu acabei de falar, o gás natural também é encontrado nas mesmas regiões, tá? Que o petróleo, e ele também é utilizado aí, né? O GNV que a gente fala, né? A gente utiliza ele nos carros e tudo mais. E a gente pode falar de fonte energética, a energia nuclear, que não é limpa e não é renovável, né? Então, quando você utiliza ali um composto como urânio enriquecido, ele não vai voltar à sua forma dormente, como vão dizer. Claro que a gente tem outros problemas relacionados a parte nuclear, né? Porque os acidentes são muito mais prejudiciais. E aí eu posso citar dois acidentes aqui importantes que a gente teve. O primeiro foi em Chernobyl, que você vai ter um acidente lá e até hoje as pessoas não vivem na região. E o outro, que é o de Fukushima, que aconteceu no Japão e que utilizaram a água do mar para resfriar ali aquelas estruturas, né? O que acontece é que hoje em dia a gente acaba consumindo, né, muito dessa radiação que está no Oceano Pacífico, principalmente através dos peixes que a gente come, dos peixes marítimos que a gente come, vão trazer para a gente essa quantidade de radiação que veio de Fukushima, o que acaba saindo de Fukushima sempre ali. Então, isso eu coloco como recursos não renováveis. Já os recursos renováveis, a gente pode falar aí da energia hidroelétrica, né? Uma das formas que a gente mais utiliza aqui no Brasil e que a gente se orgulha tanto de falar que é limpa. Sim, a energia hidrelétrica sim é limpa, mas a construção de barragens nem sempre o é. Pessoal, para você construir uma barragem, você tem que bloquear um rio. E o que vai acontecer? Esse rio ele vai começar a encher uma região de vale. As pessoas a gente retira, mas os animais e as plantas não. Então, o que vai acontecer naquela região é que todas aquelas plantas e animais vão morrer dentro daquela estrutura ali, daquela represa que eu vou precisar para poder gerar essa energia. Então, é muito complicado a criação de usinas hidrelétricas aí, né? É muito prejudicial para a natureza, mas a energia que se tem no final é uma energia limpa quando a gente pensa só na energia, só como ela é produzida ali, né? Então, a gente tem que pensar nesse uso mais consciente ou na criação de usinas que sejam mais sustentáveis. Como isso, Fidelis? Por exemplo, a roda d'água. A roda d'água, ela é uma usina hidrelétrica mais sustentável. Aí você vai falar assim, mas pô, roda d'água é uma coisa antiga e tal, né? A gente não vai conseguir. Mas imagina se cada propriedade tivesse, né? Hoje a gente tem algumas mais modernas, que você coloca nos rios ali e você consegue gerar energia para 4, 5, 6, 10 propriedades. Então imagina você ter várias ali, né? Onde a água vai passar só, né? E não vai ter essa estrutura bloqueando os peixes e tudo mais. Você vai continuar tendo a vida ali. Energia solar é a energia mais abundante que a gente tem. Todos os dias a gente tem sol durante quase todo o período
aí, né, que a gente tem, metade do dia a gente tem sol, e a gente poderia armazenar essa energia, sim, e utilizá-la de forma mais sustentável. É uma das energias mais abundantes e que a gente devia estar usando desde o começo, né? A gente usar essa energia solar aí, tanto é que é energia usada pela natureza, é energia usada para fabricação de clorofila dentro das plantas, a gente utiliza isso, né? A energia solar e tudo mais. Energia eólica, então, a gente vai ter em regiões onde o regime então de ventos ele é mais forte, ele vai conseguir então desenvolver. E pessoal, é gigante. Quando a gente fala de parques eólicos assim, é absurdo. Às vezes a gente não pensa a dimensão que é isso. Mas eu, por exemplo, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, em direção ao Uruguai, eu passei por um parque eólico importante do Brasil. E assim, é enorme, quilômetros e quilômetros de distância, e você vem daquelas estruturas gigantescas, aqueles moinhos gigantescos mesmo, tá? Hoje em dia, a gente já fala de uma fonte renovável importante, muitas pessoas estão aderindo isso em casa, que é a biomassa, né? Então você tem aquele amigo bodybuilder que come a biomassa de banana verde, né? É mais ou menos a mesma ideia, mas você utilizar então esses gases produzidos por essa matéria orgânica dentro de um container ali e isso gerar para você energia. A gente tem a biomassa aí. E as duas últimas são energias quase não pensadas, mas que a gente poderia utilizar também. Primeiro, geotérmica. Então, regiões de vulcão, regiões que tem placas tectônicas se movimentando com maior quantidade, a gente consegue extrair aí essa energia que a Terra vai gerar para a gente. São energias muito fortes, né? A gente não tem ainda uma tecnologia muito usual nesse sentido para poder canalizar essas energias todas, mas poderia ser utilizada. E uma outra na região costeira é a energia maremotriz, né, ou ondomotriz. Ou seja, você vai aproveitar aquele movimento da onda e aquilo vai movimentar o seu pistão, gerando a energia que você quer. Então, regiões onde você tem a arrebatação do mar muito forte podem ser utilizadas para geração de energia, né? E essa energia ser utilizada principalmente nas cidades costeiras. Se a gente for pensar que a maioria das cidades brasileiras estão na costa, né? A gente também poderia usufruir muito dessa energia aí. E aí, o que você está fazendo para melhorar o uso energético seu e do nosso país? Vejo vocês na próxima. Valeu, tchau!